Vamos lá, gente, então, falar sobre a entrevista com o RH, certo? A gente vai falar agora diretamente, trazer perguntas, né? Mesmo que a Amanda já tenha trazido bastante para a gente conteúdo muito relevante sobre isso, vamos ser um pouco mais diretos nesta aula para falar sobre isso. O que é? Uma entrevista com o setor de recursos humanos, pessoas, talentos, né? Depende muito como é que o nome aí na empresa que a gente está falando. Pode avaliar valores e competências e outros aspectos básicos para um candidato seguir em frente. De nada adianta eu ter estudado tudo sobre aquela área, sobre aquele diretor, isso e aquilo, se nas pequenas coisas também dessa parte com o RH eu me saio mal. Muitos candidatos que eu entrevistei rodaram no RH exatamente por se sentirem importantes demais por estarem fazendo um processo completo, por estarem falando com pessoas que são da área de pessoas. Olha o preconceito, né, com áreas assim. Então, dê o seu melhor. Finge que está falando com Bill Gates, finge que está falando com o Papa, desde a primeira pessoa que você for falar, certo? Isso é importantíssimo. Não importa realmente se as próximas etapas serão com pessoas diferentes, nunca tenha essa falta de humildade de achar que você não precisa passar por alguma etapa, tá? Isso é muito importante. Então, dê o seu melhor com todas as pessoas, porque o RH tem muita voz ativa, obviamente, para dar o sim ou dar o não para a continuidade de uma seleção. Vamos sempre começar nesse ponto, né? Onde temos o do é fazer, bom, isso aí. E o don't, vermelhinho, cuidado, não faça isso. Achei bem legal a gente botar assim e também disponibilizaremos para vocês aqui nos cursos, né, no Hotmart, um documento para vocês fazerem uma cópia e conseguirem preencher, escrever o que seria a resposta de vocês para essas perguntas específicas, certo? Primeiro delas, fale-me... outro ponto rapidamente. Isso pode ser que seja falado pelo RH, como pode ser falado pelo gestor, pelo diretor, enfim, em uma outra parte do processo. A gente resolveu botar essas perguntas dentro do RH, nós conversamos, eu e a Amanda e tal, a gente botou dessa maneira. Não é obrigatoriamente que vai ser assim, que vai ser nessa ordem que vai ser no RH, certo? Só para lembrar vocês. Fale-me sobre você. Comece no passado, resumidamente, e conte a sua história com foco na vaga em questão. Traga o propósito, o porquê à tona. Muitas vezes, a sua história, como a gente falou, né, a sua maneira de contar essa história, às vezes você nem sabia que ela tinha tanta relação, mas às vezes ela tem uma relação legal. Por exemplo, Steve Jobs, ele fala que lá nos cursos de caligrafia que ele teve na faculdade, isso ajudou aos produtos realmente da Apple eles serem tão legais, tão bonitos, tão pensados em design, por exemplo. Então, essa conexão de pontos, como ele fala pra gente, é muito interessante. Então, sempre tragam, certo, gente, essa linha do tempo de maneira legal, onde vai convergir para essa vaga em questão. Não traga muitos aspectos que não tenham relação com a vaga. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto de pão francês, mas pão de trigo também é parecido, eu como pão de... Cara, onde é que vai levar isso? Então traga um negócio que vai trazer esses aspectos específicos. Se for uma pergunta sobre pontos extras, o que você faz fora do trabalho, quais são os seus hobbies, beleza, da gente falar em outros pontos. Eu sou viciado em pão de trigo, sei lá, né? Mas nessa parte aqui a gente vai chegar, todos os caminhos levam a job que você está aplicando. O que você conhece sobre nossa empresa? Quando essa pergunta vai para o RH, vocês podem ser um pouco mais gerais de repente. Quando é um diretor, um líder, um gestor fazendo, vocês podem se especificar um pouco mais seus conhecimentos para trazer que vocês são feras no assunto também, certo? Então, traga o estudo realizado para trazer pontos essenciais sobre a empresa em questão. Aquela coisa de falar em uma frase para sua avó, etc. Lembra? Aí é a hora da gente aplicar. Não fala não sei. Ou até, como a Amanda trouxe, pontuou de uma forma muito legal e acontece bastante com ela, tá? Soube que vocês pagam bem. Puta, e até botei um ponto ali. E que quem bate meta vai pra Disney com tudo pago. Cara, evita botar esse ponto de benefícios aqui. O que eu conheço da empresa é o dinheiro que ela tem para me dar. Lembra do tabu, do papel de dinheiro que a gente falou? Cuidado aqui nesse momento, tá? Outro ponto, outra pergunta, como foi liderar? Se você já foi líder, talvez, né, surja essa pergunta de como foi liderar, como foi ter uma equipe.
Cite pontos principais de liderança e como lidava com liderados. Eu tinha uma reunião de one-on-one, eu tinha uma reunião com os outros líderes semanal, tinha uma reunião com o time mensal, eu tinha tudo no radar, eu consegui ajudar o time evoluiu, teve um liderado que blá 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 blá, um case de um liderado, coisas legais. Não responda algo evasivo, liderar foi bom, certo? Ou critique ou diminua o trabalho de outras pessoas. Isso é bem importante. Por mais todo mundo que passou por liderança teve problemas, pedras no caminho, com certeza. Nem tudo é só maravilha, nem tudo é só alegria, mas tenta não diminuir outros seres humanos, certo? Aonde você se vê em 5 anos? Aonde você se vê em 3 anos, em 10 anos? Essa pergunta tem algumas variáveis, em 1 ano, às vezes também. Tenha em mente do que quer, mesmo de forma geral, incluindo círculo familiar. Eu vou ter família, como é que vai ser isso, etc. Se não tiver, beleza, mas inclua o que você pensa sobre isso em geral. Vou estar com o meu cachorro em tal lugar e morar na praia. Sei lá, bote pontos assim. Podem perguntar isso pela questão de mobilidade também. Se você falar, vou morar na praia, opa, peraí, nosso escritório é aqui na Faria Lima. Vou morar na praia quer dizer que onde é que essa pessoa está pensando que vai morar? Então já fica uma coisa meio estranha aqui, sabe? Se a gente fizer um negócio que não tem tanto sentido. Então, cuidado para não responder algo evasivo. Eu estarei em 5 anos onde a empresa que eu estou aqui no processo seletivo, a Apple, quiser. Tipo, sério? Tipo, que coisa meio falsa, sabe? Geral. Então, pense nesse ponto. Onde você quer estar? Quero estar numa empresa que traga propósito realmente, eu quero ter crescido nessa minha profissão a ponto de ser um líder no futuro, eu quero ser expert nesse ponto, eu quero ser uma pessoa que as pessoas procurem por conhecer sobre esse assunto, eu quero ouvir e conhecer bastante, e eu quero ter lido mais livros que eu tenho lido hoje em dia e conhecido mais sobre outros pontos, até outros povos, outras culturas e quem sabe tendo aprendido uma outra língua também, que eu tenho sonho de fazer italiano. Então, pontos legais, positivos, que a pessoa fale, pô, legal, botei fé. Uma certa vez eu lembro que um cara falou, eu me vejo muito assim, pegando um barco e viajando com a minha esposa para longe. Daí eu pensei, peraí, a gente está contratando o cara para trabalhar aqui dentro da empresa, não sei o que mais, e ele quer ficar em alto mar ali. Cara, não tem nada a ver com o que a empresa quer normalmente. Você está em outra entrevista de emprego neste momento, seja verdadeiro, mas não precisa explorar profundamente. Eu estou em outra entrevista que pagam melhor, hein? E a minha job seria outra que é muito menor. Estou participando naturalmente de outros 2 processos seletivos e tal, e estou em meio a entrevistas, etc., sobre o tema. Cara, não precisa se aprofundar tanto. Vê o que a pessoa vai perguntar, né? Mas não precisa se aprofundar tanto. E não minta, não fala não estou. O RH é um setor que tem muitas pessoas que são muito amigas, participam de eventos juntos, é uma galera muito legal, certo? Então, muitas vezes, eu vi esse candidato, eu também, você tem ele adicionado, você já entrevistou ele alguma vez na vida? Ele está no meu processo. Opa, já é uma mentira aí, certo? Então, cuidado com isso, fale a verdade, mas não se aprofunde. Qual sua maior força? E esse daqui é uma pergunta que às vezes entra no de gestão também, de liderança, não só no RH, né? Lembrando isso. Traga uma das competências da vaga e explore esta competência da vaga. A vaga é para vendas. E eu vou falar, por exemplo, que eu entendo tudo sobre mídias pagas, porque eu era do marketing antes, por exemplo. Eu sei tudo sobre mídias pagas, eu li todos os livros sobre esse assunto. Putz, tu tá vendendo aqui um software que ajuda as pessoas a uma coisa que não tem nada a ver com marketing, com mídia paga. Putz, essa é a tua maior força? Não tem nada a ver. Então traga uma das competências que a gente já falou anteriormente para isso. Não responda algo não relacionado com a vaga, como eu falei para vocês agora. Por que você mudou de emprego nas últimas vezes? Isso é bem comum, tá? Do RH. Traga os critérios utilizados de maneira verdadeira, consciente. Se te demitiram, traga os pontos, de repente, que você pode explorar aí, certo? Com cuidado, com bastante cautela. Escrevam, gente, como exercício, essas perguntas bonitinhas. Vão cortando o que não tá legal, como eu sempre falo para vocês. E não esconda algo, porque é muito fácil descobrir uma mentira, como eu já falei outras vezes para vocês aqui. Qual é a sua maior fraqueza? Seja verdadeiro e demonstre estar batalhando para evoluir. Olha, eu acredito que como o meu ponto forte é esse, ou meus 3 pontos fortes, sei lá, eram esse e aquele, tem uma limitação, tem um limite que eu considero que atrapalha muitas vezes aqui.
tá? Então tragam esse ponto e pensem como você está lendo livros para isso, você está melhorando como, você está participando de uma mentoria, se eu vi um curso sobre isso, como é que realmente isso está acontecendo na sua vida. Não responda que é perfeito e que não tem fraqueza. Ah, eu não tenho fraqueza, sabe como é que é? Eu não tenho limitação, eu nasci perfeito. Pô, peraí, né? Peraí, não tem sentido nenhum. Qual a sua expectativa salarial? Pode vir isso lá no começo, tá? Pode vir lá na direção, pode vir no teste inicial, nos formulários ali. Isso vai vir em algum momento. Depende. Se você sabe a média, sabe o que esperar. Pode aproveitar e citar isso. Caso não saiba, pode perguntar para a pessoa de forma sincera. Olha, minha média salarial é X, por exemplo. Eu queria saber qual é a média salarial aí. Talvez a pessoa não responda, você pode ver o que vai fazer. Não bota uma expectativa enorme para jogar verde, pelo amor de Deus, isso é horrível. Isso é sinônimo de desclassificação. Às vezes está lá, qual a sua expectativa? A vaga, sei lá, de 4 mil reais. Olha, estou pensando em 8 mil reais e tal aí para seguir em frente, bem assim. Cara, jogar verde não é algo legal. É legal ser sincero, verdadeiro desde esse começo para explorar. No pior dos casos, se for muito abaixo do que você espera, você não está disposto a abrir mão, beleza, fez parte, obrigado por conhecer vocês, não faz sentido para mim no momento e tal, mas tenham essa conexão nessa pergunta delicada também. Por que você quer trabalhar aqui? Muito usado em teste inicial também. Use propósito, como até falei, e construa uma resposta relevante. Pode citar benefícios que a empresa tem na sua entrada, tá? Então, por exemplo, quais benefícios a empresa teria? Eu gostaria de trabalhar aqui porque está muito alinhado com o meu propósito, que é X, Y, Z, e porque eu quero fazer vocês aumentarem a receita. E porque eu quero fazer vocês reduzirem os custos de vocês a partir de X, Y, Z. Olha que legal, né? Tentem construir dessa maneira. Não pense demais ou responda algo fraco e não convincente, certo? Por que saiu do último emprego? Parecido com aquela outra? Conte a verdade, mas sendo positivo, realmente. Não queime a empresa anterior, o líder, as pessoas, os processos. Vocês notam que é até meio parecido as dicas que a gente está dando aqui, exatamente porque são coisas que a gente sempre tem que ser mais positivo dentro dessas coisas e dessas perguntas. Qual parte do seu currículo você tem mais orgulho? Olha que legal, né? Assim, eu vou fazer o don't antes aqui. Todo o meu currículo, eu sou um cara que tem orgulho aqui, Lui, eu tenho orgulho nos últimos 8, 9, 10 anos, aí eu tenho orgulho que vocês não imaginam, cabe no meu peito. Nossa, que coisa meio egoísta, meio narcisista, assim, em geral. Fala, cara, assim, eu gosto muito das coisas que eu construí, das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, mas tem um projeto que pra mim foi sensacional. Arrepia até hoje de eu falar desse projeto que é muito legal, que foi sobre isso, sobre aquilo, os resultados foram isso, as entregas foi isso, e o output de tudo isso é que até hoje, blá, 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 entendeu? Então traga o seu xodó, o que você conquistou, por menos que você tenha experiência, traga o que você acha legal. O que não está em seu currículo e eu deveria saber. Contar aí sim sobre algum projeto paralelo, uma particularidade interessante sua, né? E não botar aquele ponto, não, tá tudo no currículo realmente. Pô, você não tem nada extra, alguma conquista que você faça, até vou dar uns exemplos depois, mas por exemplo, um esporte que você pratica, algo que você conquista e evolui ao longo do caminho. Gente, até academia é algo legal quando a gente traz um storytelling bacana sobre ela. Sei lá, você tá todo dia ali, você quer se manter em forma, enfim, tem tanta coisa bacana que tem também sobre isso. Beleza, gente?